Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a partir deste final de semana, estamos comentando o versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João, que diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E hoje é a nossa introdução. O Evangelho de João foi escrito ali no final do século I, mais ou menos entre os anos 80 e 100 depois de Cristo. O título mesmo já diz, né? Evangelho de João, escrito pelo discípulo amado, o discípulo que Jesus amava, um ex-pescador que Jesus chamou para segui-lo. E João também era chamado pelo próprio Jesus de filho do trovão, devido à sua natureza explosiva. Mas depois se tornou o apóstolo do amor. E nesse evangelho, ele escreve para combater o gnosticismo, que era a ideia de que Jesus não era de carne, ele parecia ter carne, era um espírito. Então João apresenta neste evangelho Jesus como filho de Deus, né? Dos 4 evangelhos, é o mais profundo, podemos dizer até o mais filosófico. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas apresenta Jesus após o seu nascimento como filho do homem. E o Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Está ali, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus, o Filho de Deus, a palavra viva, o Verbo divino, é apresentado neste Evangelho. E como João vem defender a divindade de Jesus Cristo, ele como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, no capítulo 20, versículo 31, ele escreve: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias, e crendo tenhais vida em seu nome. Apenas 10% é repetido nos outros 3 evangelhos, que são muito parecidos. Inclusive, existem 8 milagres que João relata que estão escritos apenas neste evangelho. E João apresenta Jesus com seus títulos messiânicos: o unigênito do Pai, o pão da vida, a ressurreição e a vida, o verbo, como já falei aqui, ok? Então, os títulos messiânicos de Jesus. E ele também é o evangelho que apresenta o ensino maior do Espírito Santo. Então, veja a importância desse evangelho, porque o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o evangelho de Marcos para os romanos, o evangelho de Lucas para os gregos e o evangelho de João foi escrito para a igreja, porque mais ou menos ali quando o evangelho foi escrito, a igreja já estava estabelecida, a igreja já estava formada. E como estava entrando essa heresia do gnosticismo, dizendo que Jesus não era de carne, parecia ser de carne, João escreve apresentando Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E João também apresenta neste evangelho o eu sou de Jesus, né? O evangelho é muito forte, gente. O eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E até contra os seus inimigos, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E quando foram prender Jesus lá no Getsemane, os seus algozes perguntaram: quem é Jesus? Aí ele vem e diz: sou eu. E quando ele disse isso, aquelas pessoas caíram por terra, elas foram derrubadas mediante aquela frase do nosso Salvador. Quando ele disse: sou eu, todos caíram por terra. Então veja como João apresenta o nosso Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus vem criticando a liderança judaica religiosa da época. Ele usa essa comparação do pastoreio, porque ele entende assim, ele coloca assim para eles: Deus é o pastor, Israel o rebanho. E os líderes judaicos são os pastores auxiliares de Deus que cuidavam desse rebanho. Porque era assim que os pastores trabalhavam na época. Havia o pastor que
tinha o rebanho era seu e pegava outros pastores para auxiliar no pastoreio daquele rebanho. Então, por isso que Jesus faz essa comparação. E quanto aos líderes judaicos, os rituais cerimoniais e a administração do povo de Deus, do povo judaico, estavam contaminados, estavam corrompidos pelo quê? Pela ganância desses líderes. Por isso que Jesus fala: quem veio antes de mim é mercenário e é ladrão. Então ele coloca termos muito fortes. Então pensa o que Jesus estava fazendo na época. Chama os líderes que cuidavam do povo de Deus, de mercenários e ladrões. Aí onde que ele se apresenta como? Como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele mesmo diz, né? Quem veio antes de mim é mercenário e é ladrão, e as ovelhas não ouvem a sua voz. Então eu, como bom pastor, estou aqui cuidando das ovelhas, porque as ovelhas naquela época, quando elas iam para o aprisco, ficavam ali dormindo à noite e o pastor ficava na porta cuidando das ovelhas. Então Jesus se identifica como o bom pastor. E aqui no versículo 10, ele mostra as intenções desses mercenários, desses ladrões, desses líderes corrompidos, quando ele diz: o ladrão vem senão a roubar e a matar e a destruir. Ele mostra as intenções deles. E aí ele diz: eu, o bom pastor, eu vim para dar vida e dar com abundância. Então, a partir do próximo final de semana, nós vamos estar comentando esse versículo. Cada termo desse versículo nós vamos estar aqui comentando todo final de semana. Então hoje foi a introdução para você entender o que estava acontecendo e o que nós vamos comentar a partir do próximo final de semana. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa introdução. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.